Olá pessoal, me chamo Eleandro. Hoje nós vamos estar falando da última aula, da quinta aula, da série Dons do Espírito Santo. E já falamos sobre o falar em línguas, profecias e interpretação. Também falamos sobre sabedoria, conhecimento e ensinamento. Depois falamos sobre fé, cura e misericórdia, liderança e discernimento, também falamos em outra aula. E hoje, na última aula, da série Dons do Espírito Santo, nós iremos falar sobre servir, encorajar e contribuir. A última aula dessa série de estudos, creio que o Espírito Santo vai falar bastante, ao seu coração, mas porque é uma aula muito interessante, porque os dons espirituais, eles servem para que o cristão exerça, o seu papel aqui, até quando Jesus voltar. Amém? Vamos começar aqui sobre servir. Paulo escreveu lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 7, ele disse: se o dom é servir, sirva. Lá em 1 Pedro também, 4:10, a palavra do Senhor diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Percebemos, que a maioria dos dons adquiridos pelo Espírito Santo, ao colocar em prática, nós servimos a igreja ou uma pessoa específica. Então, o dom de servir, quando nós colocamos em prática qualquer dom que temos, automaticamente nós estamos servindo alguém, ou alguma igreja. Um exemplo, se você tem o dom de profecia, quando você usa esse dom, consequentemente, você serve a igreja, ou alguém. Se você tem o dom de fé, de cura, misericórdia, liderança, ou qualquer outro dom espiritual, ao colocá-lo em prática, nós servimos ali a alguém ou alguma igreja. Eu costumo dizer que o dom de servir, ele tem que fazer parte, da essência do cristão, porque um cristão que não serve, ele não é ali um discípulo de Jesus, porque Jesus, ele veio à terra, para nos servir. A todo momento, se nós observarmos ali, os evangelhos, nós iremos encontrar Jesus servindo alguém. Então, esse dom de servir, ele tem que ser buscado, ele tem que ser almejado por qualquer cristão. Todo cristão, ele tem que ter ali na sua essência, dentro de si, ali, essa característica de servir, E como eu disse, por mais que a gente busque, outros dons, dons de cura, de fé, de maravilha, dom de misericórdia, dom do conhecimento, de sabedoria, qualquer dom que venhamos ter, ao colocá-lo em prática, nós serviremos, alguém. Nós colocaremos ali, nós executaremos, o dom de servir, porque estamos servindo alguém. Estamos servindo, uma igreja, alguma pessoa, um grupo de pessoas. Então, esse dom de servir, ele é muito útil, na vida do cristão. Na verdade, ele é indispensável na vida do cristão, porque nós precisamos, ter esse dom. O cristão que não tem na sua essência o serviço, que ele não consegue servir ao próximo, ele não pode ser considerado, ali como cristão, como servo de Jesus. Porque, como eu disse, todos os ensinamentos de Jesus, nós observamos que ele veio para servir. Lá em Marcos 9:35, assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser primeiro, será o último e servo de todos.
né? Até quer ser o primeiro? Sirva, né? Não tem como a gente querer ser o primeiro ou quiser, né, ser reconhecido aqui na terra ou até mesmo lá no céu, um dia que nós iremos morar lá com Cristo, né? Nós temos que prestar um serviço aqui, né? Através do nosso serviço que nós demonstramos, né, que somos ali cristãos, né, servos ali de Jesus. Amém? Além do servir, na aula de hoje, nós falaremos também sobre o dom de encorajar. A palavra encorajar vem do grego, né, que significa animar, encorajar, né, consolar, chamar para perto e exortar. Um bom exemplo é lá em Romanos 12, né, versículo 1, verso 2, onde Paulo exorta os romanos a apresentarem os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo. Ao fazer isso, eles iriam conhecer, né, e entender a vontade de Deus. Paulo diz o seguinte, lá em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava encorajando, né? Paulo estava ali exortando aos romanos, né? Estava encorajando a eles a apresentar os seus corpos, né, como sacrifício vivo a Cristo. Porque para que não pudessem, né, se amoldar segundo os padrões do mundo no qual eles viviam. Então, quando Paulo diz isso, ele estava encorajando, né? Esse também é um dom também que todo cristão precisa ter. Eu costumo dizer, né, que a doença do século, hoje em dia nós falamos, né, que é a depressão, a doença da mente, né? Mas um cristão que tem esse dom, ele consegue ajudar muitas pessoas, né? Porque ele consegue encorajar, ele consegue ali consolar, ele consegue animar outras pessoas, porque esse dom, ele tem essa capacidade, né, de animar as pessoas, de encorajar as pessoas, né? A exortação é útil, né, no aconselhamento, no discipulado, nas pregações. O corpo de Cristo é edificado na fé com o dom da exortação, né? Quando nós exortamos alguém, quando nós encorajamos alguém, essa pessoa que está recebendo esse encorajamento, que está recebendo esse ânimo, vai ser edificado na vida dele a fé, né? Vai ser alimentado na vida daquela pessoa, né, a fé. Ele vai conseguir alcançar, né, aquilo que pelos olhos, né, aquilo que era pelos olhos era impossível alcançar, mas através do encorajamento nasce a fé no coração de determinada pessoa, e essa pessoa, né, pela fé consegue alcançar aquilo que era impossível, né, aos seus olhos de alcançar. Então, tanto servir, encorajar, né, é indispensável na vida do cristão, né? Todo cristão tem que praticar, né, tem que ter na sua essência, né, esses dons, para que ele possa contribuir, né, no reino de Deus. O próximo dom que iremos falar nessa aula é sobre o dom de contribuir. Dom de contribuir. Lá em Romanos capítulo 12, verso 8, se é contribuir, que contribua, né? Ou reparte, ou coopere com generosidade, ou seja, liberalidade. Muitos buscam, né, dons de cura,
dons de profecia, dons de língua espiritual, né? Dentre outros dons. E deixa de lado o dom de contribuir, né? Pois mexe com o ego da pessoa ali, mexe com o bolso. Então, muitos deixam de lado esse dom de contribuir. Mas pessoas com o dom de contribuir veem seus tesouros, né, seus talentos, como pertencentes a Deus e não a eles mesmos. Eles são frequentemente movidos, né, a satisfazer a necessidade física de outras pessoas. Eles gostam de dar de si e do que têm. Mesmo quando eles não possuem os recursos para ajudar, né, eles oram fervorosamente para que essas necessidades sejam atendidas. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar de alguém que tem esse dom de contribuir, né? A pessoa é mão aberta, ela ajuda, quando ela não pode ajudar, ela ora, então sempre está fazendo algo, né, pelo próximo. Ela sempre está contribuindo de alguma forma, né? Ela sempre está repartindo o que tem, ela sempre está cooperando, né, naquilo que as pessoas precisam, naquilo que as pessoas necessitam, né, e de forma generosa, né, com uma certa liberdade. Aquilo não causa para a pessoa que tem esse dom de contribuir um peso, né? Não causa para ela ali um constrangimento, né? Um peso, uma dificuldade. Ela consegue ajudar as outras pessoas, ela consegue contribuir, né, com generosidade, né, com liberdade, né, sem aquele peso, né, sem aquela obrigação de ajudar, de contribuir, né, de repartir ou até mesmo de cooperar. Algumas versões, né, da Bíblia diz reparte, né, outras já dizem coopera. E assim nós podemos compreender, né, esse dom, um pouco a respeito desse dom de contribuir. Muitos, como eu disse, buscam vários dons, né? Dom de profecia, dom de cura, dons de milagre, porque são dons que são muito vistos, né, perante a igreja. Mas o contribuir, ele faz um diferencial muito grande, né? Tanto na igreja, quanto até mesmo para a pessoa, porque aquela pessoa que contribui, aquela pessoa que ajuda, que reparte, né, que coopera ali com generosidade, com liberalidade, né, ela tem o seu ego, né, ele é mais leve, ele não tem aquele peso, né, de culpa, porque ele ajuda, ele dá o melhor de si. Então, pessoas, né, com esse dom ajuda bastante na igreja, porque nós podemos ver que ele coopera, ele contribui, ele ajuda, né? Lá em Marcos, capítulo 12, verso 12, e o verso 43 também, diz assim: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros. Olha só que interessante. Aquela viúva, nós podemos perceber nela o dom de contribuir, porque ela colocou o que ela tinha de melhor. Ela colocou na caixa ali o que ela tinha. Para muitos era pouco valor, mas para ela era o melhor que ela tinha, porque era o único, né, que ela tinha. Então, às vezes a gente imagina, o contribuir significa uma quantidade alta, né? Eu abri mão de tudo que eu tenho, né? Mas Jesus nos mostra que não é o valor, né, a quantia, mas sim a essência daquilo que a gente está entregando, né? Porque muitos abrem as suas mãos, né? Porque tem muito, né? Entrega ali uma quantidade que acha razoável,
Mas Jesus nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que devemos contribuir, né, segundo ali o que Deus, né, nos ensinou, o que a palavra de Deus nos mostra, né, o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Quantos aí, falando, né, de dízimos e ofertas, quantos, né, se recusam a entregar? Eu costumo dizer que o dízimo, as ofertas, ela demonstra, né, a nossa fidelidade a Deus, né? Demonstra que nós não somos servo do dinheiro, né? Que nós não somos apegados àquilo, né? Que o dinheiro, ele faz parte da nossa vida para que possamos administrá-lo, não que ele seja ali uma propriedade exclusiva, né, nossa ou minha, né, ou sua. O dinheiro, ele está na nossa mão para que possamos administrá-lo, porque o ouro e a prata é do Senhor, né? Nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo é do Senhor, né? Se estamos aqui, estamos como mordomos para administrá-los. Lembrando também do exemplo de Tábita, né, que tinha ali o dom de contribuir. Lá em Atos, capítulo 9, 36, do verso 36 ao 40, né, diz o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto, né, do andar superior. Pedro foi com eles, verso 39, e quando chegou, foi levado para o quarto, né, no andar superior. Todas as viúvas rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, e sentou-se. Nós podemos ver também aqui uma pessoa que tinha esse dom de contribuir. Essa discípula, né? Ela contribuía, ajudava, né, as viúvas, né, fazendo roupas, né, fazendo ali vestidos, porque quando ela veio a falecer, as viúvas, né, se a gente poder ver, as viúvas eram as pessoas necessitadas daquela época, né? Porque elas não tinham mais o seu marido para que pudesse ali sustentá-las, então elas precisavam de recurso. E Tábita a ajudava, né? Tábita ali fazia o que ela tinha de melhor, né? Ela fazia os vestidos e outras roupas para essas viúvas, porque ela não tinha ali, né, os recursos, né? A palavra do Senhor diz que ela, além de dar, né, esses vestidos, ela fazia ali boas obras, ela dava esmolas, então ela contribuía, ela ajudava, né, no que ela podia, ela dava o melhor de si para ajudar ali as viúvas. E quando ela morreu, foi um grande pranto, né? As viúvas choravam ao redor dela, porque era ela quem ajudava, né, que cooperava com eles naquela época. Então nós podemos ver através dessa discípula, né, que podemos ver esse dom de contribuir, esse dom, né, de ajudar, né, de repartir, de cooperar, né, como eu disse aqui no começo. Podemos ver também a respeito de Barnabé, lá em Atos, capítulo 4, verso 36, né? José, um levita de Chipre, a qual os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mais uma pessoa com o dom de contribuir. Como eu disse, esse dom de contribuir, muitos, para ser sincero, eu nunca ouvi alguém falar, né, que está orando, né, que está fazendo campanha de oração, ou que esteja buscando, né, esse dom
de contribuir, né? Porque muitos buscam outros dons, né? De fé, de cura, outros dons, né? Que possa edificar a igreja. Não que os outros dons não edificam, né? Edifica sim, mas é um dom que é deixado de lado, né? É um dom que é muitas vezes esquecido, né? Pela comunidade cristã, porque mexe com o nosso ego, né? Quando a gente fala em contribuir, quando a gente fala em dinheiro, né? Muitos se retraem, né? Fica quieto, né? No seu canto, mas é um dom, né? Um dom do Espírito Santo, né? Foi Deus quem colocou esse dom, né? Para que possamos ali servir a igreja, para que possamos servir os nossos irmãos. Necessitamos, né? Desse dom de contribuir. Eu queria até encorajar as pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo, né, através desse estudo, né, sobre o dom espiritual, que busque ao Senhor, né, porque se você busca esse dom de contribuir, automaticamente, né, Deus vai te dar as condições para que você possa contribuir, né? E se por acaso não vir essas condições físicas ou financeiras, né, Deus vai te dar a condição de orar, né, de ajudar, né? Muitas pessoas, né, às vezes não pode, né, contribuir ali financeiramente, fisicamente, mas pode contribuir, né, orando, né, fazendo campanha de oração para ajudar outras pessoas, como nós já falamos, né, no outro dom espiritual aqui a respeito de encorajar, né? Então, mais um dom, né, que nós precisamos buscar para que possamos ali servir, né, a igreja da melhor forma possível. Essa série de dons espiritual falou muito, né, ao meu coração. Você que ainda não teve a oportunidade de ver as outras aulas, né, que fala a respeito dos dons espirituais, procure ali. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, né, através dessa série de estudos. Hoje nós estamos finalizando, né, a última aula a respeito dos dons espirituais, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dessa série de estudo, que o Espírito Santo de Deus vai falar bastante, né, ao seu coração, que você vai ser edificado, você, sua casa, sua família. Então, peça a Deus os dons espirituais, né? Muitas vezes nós vivemos num século onde nós vivemos em dias, né, no qual nós buscamos muito para nós mesmos, né? Buscamos para as nossas famílias, buscamos ali um bom emprego, um bom estudo. Não estou falando que isso é errado de forma alguma, mas os dons espirituais, eles têm que ser buscados por cada cristão, né, para que possamos servir a igreja do Senhor de uma forma ali eficaz, né? Servir ao Senhor. Acho que de todos esses dons falados nessa série de estudos, né, dos dons espirituais, o servir, ele tem que estar em todos, né? Tem que estar na essência do cristão, para que possa ali servir a Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, papai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor coloque em nossos corações o desejo, papai, em buscar os teus dons espirituais, para que a tua igreja, para que o teu povo seja edificado através destes dons. Meu Deus, que o Senhor possa nos encorajar, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nossos corações a sede pelos teus dons espirituais. Senhor Jesus, desperta no coração de outras pessoas, papai, esse dom de contribuir, porque muitos têm deixado de lado este dom, papai, para buscar outros, mas que o Senhor possa nos encorajar, meu Pai, a buscar estes dons espirituais, para que a tua igreja possa crescer, para que a tua obra possa prosseguir, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, e amém.